Oi, gente, tudo bem? Vamos conversar um pouco? Eu quero conversar hoje com vocês sobre os avós. Me conta, como que foi a sua experiência com os seus avós? Foi boa? Mais ou menos? Ou foi péssima? A minha experiência com os meus avós, eu vou comentar com vocês aqui um pouquinho. Eu nasci em uma cidade bem longe daqui de onde eu moro. E quando eu tinha 1 ano de idade, os meus pais saíram dessa cidade e se mudaram, né, para uma cidade bem longe, tipo 2.000 quilômetros de distância, longe mesmo. Então, uma das minhas avós, um dos meus avós, no caso, os pais do meu pai, ficaram nessa cidade. Então, eu não convivi com eles. Eu não tive esse prazer, essa oportunidade de crescer ao lado deles. Eu os visitei algumas vezes porque era muito longe mesmo. Para nós, naquela época, quando o celular nem existia. Então, assim, eu não tive a oportunidade de conviver com a minha avó Regina e com meu avô Jacob. Mas eu trago comigo o DNA deles, eu trago comigo características físicas e comportamentais que são deles. E que se não fossem eles, eu não existiria. Já o lado materno, a minha avó materna e o meu avô materno, eles também vieram para essa nova cidade. E eu pude ter uma convivência mais próxima com a família da minha mãe por essas questões. Então, aí eu tive os meus avós maternos muito próximos, onde a gente sempre tinha um contato. Minha avó, ela teve uma vida muito longa e a gente conviveu com ela por muito tempo. Já o meu avô, ele teve um problema de saúde e foi embora mais cedo para junto de Deus. Então, assim, eu trago os meus avós no meu coração, todos os 4, tanto materno quanto paterno. E cada um deles me ensinou uma história, cada um deles registrou algo na minha vida. Eu sou Raquel Verlang, terapeuta familiar e sistêmica, e adoro falar sobre constelação familiar. Como eu estava falando sobre os meus avós, eles significam muito para mim, porque eu trago a história deles no meu DNA. Não tem como nós querermos excluir algum dos nossos antepassados. E sobre a importância dos avós nas nossas vidas, elas são imensas. Se não fossem esses avós e toda a história que eles viveram, nós não existiríamos. Primeiro isso. Porque tinha que ser exatamente a história deles para que eles pudessem ter se encontrado lá no passado e ter tido um relacionamento casual ou um casamento, um relacionamento mais duradouro, para que os seus pais pudessem existir. E aí, então, é que nossos pais puderam se encontrar, seja ele apenas um relacionamento casual ou algo mais como um casamento, como um relacionamento mais duradouro, e aí então nós nascemos. Existem várias formas de relacionamento com os nossos avós. Eu gostaria de conversar com você aqui.
Eu vou contar umas histórias verdadeiras, como sempre faço. Por exemplo, eu conheço uma avó que, por questões de necessidade, ela abraçou o neto e tem esse neto como filho. Então, eu vou contar a história dessa pessoa. O seu filho, o filho dessa pessoa, ele teve uma criança com uma mulher, e essa mulher, ela era assim, dependente química. E ela não tinha condições nenhuma de criar essa criança. Então, essa criança, neta dessa pessoa, ela passou a ser cuidada pela avó materna. Mas a avó materna já tinha outros netos e ela tinha umas questões pessoais que ela não tinha condições. Então, essa avó que eu me refiro, ela foi, conversou, ficou tudo legalizado, tudo certinho, porque o filho também não pôde cuidar do filho dele. Então, a avó foi lá e cuidou, pegou essa criança e cuidou desde bebezinho, desde pequenininho. Hoje já é um homem, já é adulto. E aí criou essa criança como filho. Tanto que ela ensinou essa criança a chamá-la de mãe e não de avó. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma postura inversa. Nós temos aqui uma postura que, por amor, veja bem, por amor, por muito, muito amor dessa senhora, ela foi lá e pegou essa criancinha e trouxe para dentro de casa, bebezinho ainda, nas fraldas, literalmente. Eu pude acompanhar, ver tudo isso de longe. E aí essa criança foi crescendo. E aí ela ensinou a mãe tal, né? Que na verdade era a avó. E essa pessoa, até poucos dias atrás, quando eu estava conversando com ela, ela falou assim: ah, meu filho tal. Eu falei para ela: olha, eu gostaria de te falar alguma coisa. Você precisa devolver o seu filho, no caso, o seu neto, para os pais dele. Ela regalou o olho e falou assim: como assim? Ela não estava entendendo nada. Resumindo, nós, no caso, os avós, eu não sou avó ainda, eles precisam deixar com os filhos deles os seus filhos, ou seja, os seus netos precisam estar com os pais. Segundo Bert Hellinger, o melhor lugar para um filho é com os seus pais, a não ser que ali esteja havendo questões de risco. E nesse caso, quando há necessidade dos avós ou de outras pessoas intervirem por questões de risco e por outras questões que esses pais não conseguem criar as suas crianças, aí sim, um cuidador, uma cuidadora, um avô, uma avó, um tio podem estar pegando essas crianças para cuidar. Perceba, isso são palavras de Bert Hellinger, tá? Está nos livros dele. Mas que seja dado o devido lugar desses pais para esses filhos. Então, como essa avó que cuidou de um neto, chamando ele de filho, ele ficou totalmente sem referências paterna e materna. E dos nossos pais é que vem a nossa força. O que acontece? Acontece que quando existem crianças adotadas, crianças que são cuidadas por outras pessoas, essas pessoas precisam entender o seu lugar nesse sistema. Os pais precisam ser incluídos, independente da forma que foi, do que houve para que essas crianças não estejam mais com esses pais biológicos. Isso não importa a causa, não importa o motivo, importa que esses pais tenham o direito de estar no coração desses filhos. E isso quem faz são os cuidadores. Mas percebam,
por amor, os pais entregam seus filhos a outras pessoas para que eles possam cuidar, porque eles não estão conseguindo por algum motivo, mas também por amor, essas pessoas, elas precisam incluir esses pais na vida desses filhos. Então, nós estamos falando dos avós. Perceba que essa avó, por amor, por excesso de amor, óbvio, e essa criança precisava de ter um cuidado, e essa avó tinha disponibilidade de tempo, questões financeiras e muito amor para dar para esse neto, que ela chamou de filho. E hoje ela começa a fazer um trabalho interno de devolução desse neto para os seus pais, no sentido de falar, olha, seu pai, sua mãe são importantes, não importa o que eles tenham feito na vida, eles são importantes, porque se não fosse eles, a história que eles viveram, você não existiria, e eu, no caso ela dizendo, né, e eu não poderia te ter como um neto. Então esse é um trabalho de resgate, né, que está sendo feito na vida dessa pessoa. Todas as atitudes são por amor, segundo Bert Hellinger. E isso também é uma atitude por amor. Conheço também a história de um homem que ele foi criado pela avó. E quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, eu era amiga da esposa dele. Então ele também não foi criado pelos pais. E os avós fizeram um excelente trabalho cuidando e educando este filho, esse neto, filho de seus filhos, né, no caso. E foi assim, uma criação espetacular, onde o rapaz se tornou um homem de sucesso. Mas a importância de incluir esses pais na vida desses filhos, ela realmente é grande, muito grande. Porque os filhos precisam dessa referência paterna e materna. Precisam saber da sua origem e saber que eles não foram rejeitados pelos pais. Se até foram, mas que haja uma percepção desses filhos para que eles consigam ver a importância desses pais e que esses pais só fizeram aquilo que eles deram conta de fazer. Foi o melhor que eles conseguiram. Porque muitas vezes esses pais estavam no meio de tanta dor, tantos problemas, tantas dificuldades talvez financeiras, com questões pessoais ou com excesso de trabalho ou com qualquer outra questão. E aí, essas crianças tiveram que ir para os seus avós. Agora tem outros exemplos, outras questões que podem acontecer e acontecem. Por exemplo, pais que têm problemas com seus pais. Pais, né, no caso, pessoas que têm problemas com seus pais e que se tornam pais. E aí o que acontece? Eles excluem o avô, excluem a avó da filha na vida dos filhos. Isso gera um problema seríssimo. Um exemplo. Quando uma pessoa ela tem problemas com álcool, por exemplo, ou que ela teve qualquer outra situação e que a família, né, os pais dessa criança excluem o pai, o avô biológico, a avó biológica, o que vai acontecer? Essa criança vai ficar sem referência de sua origem, dos seus antepassados. E uma parte dela vai se sentir rejeitada, porque os seus avós estão sendo rejeitados pelos seus pais. Isso vai gerar uma série de problemas na vida dessas crianças. E muito possivelmente, alguns dos seus descendentes vão repetir o padrão de comportamento exatamente ou muito parecido com o desses avós que está sendo rejeitado. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um senhor, ele foi alcoólatra por muitos anos na vida dele. Então, ele teve esse problema com o álcool e ele realmente bebia muito. Tá, aí você vai me falar assim, mas Raquel, como que eu tenho coragem de deixar uma criança com um avô que está nessa situação? Você não precisa deixar.
mas você precisa incluir. O seu avô bebe e você precisa respeitar ele. Ele faz o que ele dá conta de fazer. São palavras, através das nossas palavras de pais, através da nossa conduta, do nosso respeito que nós temos pelos nossos antepassados, e que vamos mostrar para os nossos filhos que nós não temos o direito de julgar quem veio antes e que essas pessoas fazem o que elas dão conta de fazer e elas têm que fazer tudo da forma que eles conseguem e que nós não temos o direito e nem o dever de querer mudá-los e de querer dizer para eles o que eles têm que fazer ou deixar de fazer. Porque nós só existimos por causa da existência deles. E se não fossem eles ter literalmente limpado as nossas bundinhas quando éramos crianças, dado uma madeira ou uma mamá no peito, levado ao médico, permitido que a gente tivesse vida, nós não existiríamos. Então nós temos que ter o respeito pela vida que foi passada a nós. O resto a gente pode fazer por nossa própria conta. E em respeito a essa vida que foi nos dada pelos nossos antepassados, nós precisamos passar essa informação para os nossos descendentes, para que nenhum dos nossos descendentes repita a história dessas pessoas que viveram antes, que muitas vezes não foi legal. Como o exemplo desse senhor, que é um conhecido meu. E aí, muitos filhos, porque o seu avô, porque o seu avô, porque o seu avô. Então eu escutei isso como amiga da família. E eu fiquei observando. Hoje, essa pessoa tem netos que adoram o álcool, que tem essa tendência ao vício do álcool e do cigarro como o avô. Então, quando a gente exclui algum antepassado, seja ele por qual motivo for, existe uma grande possibilidade, uma grande chance de algum descendente, algum neto, bisneto, repetir uma parte desse destino ou todo ele, como os antepassados viveram. Então, pense bem sobre como você pode estar incluindo os seus avós, ou seja, os avós dos seus netos, ou os seus avós na sua vida, para que você perceba a importância deles e também que nenhum descendente venha repetir aquilo que você não quer que repita. Cabe a nós, conhecedores dessa informação, segundo Bert Hellinger, incluirmos toda a nossa história, toda a história dos nossos antepassados no nosso coração, seja ela qual for. E não cabe a nós julgarmos e nem querer mudá-los. Outro dia ainda vi uma pessoa me procurou para fazer uma constelação familiar e ela disse assim, eu gostaria de agendar uma constelação familiar para minha mãe. Aí eu falei, ok. Porque a minha mãe tem esse problema e eu vejo que está travando a vida dela. Eu, ok. E fiquei pensando, como essa filha é intrometida? Desrespeita a mãe. Nossa, como assim desrespeita a mãe? Ela quer o melhor para a mãe. Sim, ela quer o melhor para a mãe. Mas essa mãe procurou ajuda? Essa mãe quer ajuda? Se essa mãe quiser ajuda, eu vou atender ela sim. Mas se é só porque a filha quer mudar a mãe, não, eu não irei atender. Por que, Raquel? Porque nenhum filho tem o direito de querer mudar os seus antepassados. E essa filha só existe por causa desses pais. Do jeito que eles são, e eles têm todas as informações que eles precisam para dar conta de tudo que eles têm que viver. E se eles quiserem ajuda, eles têm que pedir. Os filhos não têm o direito de querer ir lá e colocar o dedinho e falar assim, não mãe, agora de hoje em diante a senhora não come mais isso, não come mais aquilo, não faz mais isso, não faz mais aquilo. Isso é desrespeitar os nossos antepassados. Se eles têm uma cultura, se eles têm toda uma história, eles que precisam estar buscando essa ajuda. E o que acontece? Acontece que essa filha quer participar para depois ajudar a mãe.
Ok, desde que essa mãe permita, desde que essa mãe queira. Entende? Sabe o que vai acontecer com essa família? Se essa moça não mudar a postura dela? A filha dela, que eu sei que ela tem uma filha, vai tratar ela do mesmo jeito que ela está tratando a mãe dela. Ela vai querer consertar a mãe, mudar a mãe. Então, olha bem a postura que a gente tem que ter com os nossos antepassados. Como eu trato os meus antepassados? Como eu vejo os meus antepassados? Como eu respeito os meus antepassados? E se você não conhece os seus antepassados, está tudo certo. Não tem problema. Não tem problema. Eu soube, após algum tempo, assim, na verdade, recentemente, sobre um dos meus bisavós, que tinha sido excluído da família por umas questões pessoais deles lá, né? E um dos movimentos de constelação que eu fiz para mim, eu olhei para isso. E eu nem sabia que esse bisavô tinha sido excluído. E a razão pela qual ele foi excluído. E aí, nesse movimento de constelação, de reconexão com todos os meus antepassados, essa história apareceu. E aí minhas tias, minha mãe e várias pessoas, meu pai, começaram a falar sobre a história que havia sido engavetada, escondida pelo destino, pela forma como tudo foi conduzido. Antes mesmo que eu viesse a existir, isso já havia acontecido. E aí, esse movimento de resgate, de inclusão do meu bisavô, eu olho para ele, eu vejo ele, eu agradeço a ele pela vida que ele me deu, porque se não fosse a história dele ter convivido ali com a minha bisavó por um tempo, e ter se casado, e ter tido vários filhos, e depois houve uma separação, e se não tivesse acontecido exatamente da forma que foi, e se eles não tivessem se separado, meu bisavô e minha bisavó, o meu avô não teria se mudado para outra cidade, e nessa cidade ele encontrou a minha avó. Olha como tudo funciona perfeitamente. E nessa cidade que ele encontrou a minha avó, eles se apaixonaram, se casaram e viveram até que a morte os separou. E aí nasceu minha mãe. E através dessa história, desse lugar, a minha mãe encontrou meu pai e assim sucessivamente. Então, assim, tudo cabe a nós, como nós vamos estar olhando para as nossas vidas, para as nossas histórias dos nossos antepassados. E cabe a nós incluirmos esses antepassados no nosso coração. Hoje, eu tenho parentes que repetem exatamente a história que o meu bisavô viveu. Essa é a importância de nós olharmos para os nossos antepassados, para os nossos avós, os vovôs, as vovós, os bisavós, mesmo que você não os conheça. Olhar e agradecer, incluir tudo isso no seu coração e concordar com a sua história, concordar com o destino de cada um, que cada um teve, porque a forma que foi necessária para que você existisse. Pensa bem na beleza e na grandeza de tudo isso, que é a vida, que é estarmos vivos. E aí, depois desse movimento que eu fiz na minha vida de inclusão do meu bisavô, que eu nem sabia que tinha sido excluído pelas constelações familiares, e depois todo mundo comentou e falou, eu consegui ter uma percepção tão linda a respeito disso, um amor por alguém que foi excluído e que é importante, que hoje está incluído no nosso sistema familiar através dessa constelação familiar. E através da minha postura interna, vocês não têm noção, gente, do que tem acontecido. A vida de uma tia já mudou completamente.
as percepções que essa tia está tendo. Aí uma outra tia e prima perceberam como elas estavam repetindo a história desse bisavô e caiu assim a ficha de todo mundo. Foi muito interessante esses movimentos, essas percepções que essa tia teve e essa minha prima também teve. Então, assim, eu sou muito grata e a vida delas começou a mudar depois dessa inclusão, porque foi feita uma inclusão por elas também. Então, assim, é lindo quando a gente olha, ressignifica a nossa história e coloca isso no nosso coração, concordando da forma que foi, sem julgamento, sem críticas. Então, por isso que os nossos avós, os nossos bisavós são muito importantes. Os nossos avós, eles precisam ser incluídos. Eles precisam ser respeitados da forma que eles são e da forma que eles viveram. De repente, seu avô não sabe nem mexer no celular. E você pensa, nossa, mas que velho, não sei o que, sabe? Você pode até pensar um monte de coisa do seu avô. Seu avô está dando trabalho. De repente, ele está numa cama doente. Olhe para isso e agradeça a vida que você recebeu. Eu sempre oriento os meus filhos, respeite os seus avós. Ah, mas se o avô isso, o avô... Não, eles são os avós certos para você. Vocês não têm o direito de excluí-los, de julgá-los, de querer mudar nenhum dos seus avós. Eles são do jeito que eles dão conta de ser. Eles fazem o melhor que eles conseguem fazer. Eles têm toda uma história, eles têm toda uma estrutura familiar totalmente diferente da que nós vivemos hoje. Eles nunca imaginaram que a gente ia poder estar aqui, ó, com uma caixinha na nossa frente, fazendo um vídeo e publicando para o Brasil, para o mundo. Se naquela época que eles eram crianças falassem que existia uma caixinha que podia se falar daqui com outro lugar, imagina, é outra história, é outra vida. Imagina ter, de repente, nascido há 70, 100 anos atrás, depende da sua idade, da idade dos seus avós. Tudo era diferente. E eles sobreviveram e eles passaram a vida para nós. E nós passamos a vida para adiante. Quem quiser, é claro. Uma outra história verdadeira. Uma filha julgava a sua mãe por essa mãe ter tido muitos filhos. Muitos filhos. Então, essa filha, ela teve dificuldade em engravidar. E ela, depois de muito trabalho, muito tratamento, ela conseguiu ter uma criança. E essa criança, ela aprendeu que a avó era isso, que a avó era aquilo, que a avó não sei o quê. Então, depois essa mulher, ela teve graves problemas com essa filha, porque da mesma forma que essa mulher rejeitava a mãe dela, ensinou isso para a filha dela no futuro, né, que aconteceu, a filha, ela passou a ter o mesmo padrão de pensamento, de atitudes com essa mãe. De que forma você quer ser tratado no futuro? Ah, eu não quero ter filhos. Tudo bem. Mas você tem vô, tem vó. E se você fosse esse avô e essa avó, como você gostaria de ser tratado? Então, trate eles, inclua eles, coloque cada um no seu coração, como eles são, como eles merecem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, aproveitar essa informação, incluir, e a importância dessa avó, a importância desse avô. Eu fiz uma constelação para uma moça que ela foi adotada. E durante esse movimento de inclusão, porque ela foi adotada, porque a mãe realmente não pôde cuidar dessas crianças, nem os avós.
E então essa criança foi muito bem adotada por uma pessoa, uma família que realmente tinha estrutura, tem estrutura emocional, estrutura financeira para acolher e dar garantia de uma qualidade de vida para essas crianças. Foram duas crianças adotadas, 2 irmãos. Então essa família que adotou teve o cuidado de incluir, trazer os 2 irmãos para que eles ficassem juntos, porque eles também podiam e queriam. Mas precisava de fazer uma inclusão. Sabe, é uma sugestão que eu dou a todos os pais que adotam crianças: incluam os pais biológicos, porque se não fossem esses pais biológicos, essas crianças não estariam lá com você. Vocês são apenas cuidadores, porque quem deu a vida realmente foram os pais biológicos e todo o sistema familiar. Então, como eu estava falando dessa moça, a gente fez uma inclusão dos pais biológicos dela. Essa moça chorou muito, porque ela pôde olhar para os pais, ela pôde perceber que ela tem uma origem, uma raiz, em termos assim de estrutura familiar, de pais biológicos, avós biológicos. Ela pôde olhar para tudo isso, doeu muito. Mas isso trouxe tanta força para ela, e a mãe adotiva, esses dias me ligou agradecendo, falando: olha, Raquel, é impressionante a virada que deu na vida da fulana. Porque foi feita uma inclusão desses pais biológicos, desses avós biológicos, de todos esses antepassados. Então eu mostrei para ela que ela é privilegiada. Ela tem 2 pais e 2 mães, mesmo que ela não conheceu os pais biológicos, porque eles não podiam, eles não tinham condições de criá-la. Foi lindo. Pense bem. Qual é a sua postura com os seus avós? Qual é a sua postura? O que você fala dos seus pais? O que você fala dos avós dos seus filhos para os seus filhos? O que você sente pelos seus pais e que você transmite isso para os seus filhos? Não se engane. Se você ainda tem alguma questão com seus pais, com certeza você terá algumas questões com seus filhos, e muito possivelmente algum descendente seu irá repetir o comportamento dos seus antepassados. Isso tudo segundo Bert Hellinger. Não se engane. Se você tem alguma questão com seus pais, procure regularizar isso dentro de você. Mude a postura. Agradeça a vida, agradeça aos seus pais por tudo que eles conseguiram fazer na sua vida. Isso, se você quiser, se você tiver algum interesse, que algum descendente seu te trate de um jeito diferente do jeito que você trata os seus antepassados.